dia, oitavo ano. Como é que vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Espero que vocês tenham passado aí um ótimo final de semana, tenham aproveitado bastante, descansado, depois de uma semana de avaliações, né? Na semana passada nós fizemos as nossas primeiras avaliações do quarto bimestre. Então, durante toda a semana vocês fizeram avaliações de todas as disciplinas. Isso significa que nós já estamos agora na reta final, pessoal, para encerrar o nosso ano letivo de 2020. Hoje nós retornamos às aulas presenciais, né, com alguns alunos. Então, se você está na escola, seja muito bem-vindo. Se você está em casa, não se preocupe, né? Quem está na escola tem acesso aos mesmos conteúdos que você está tendo agora. Né? Os alunos continuam com contato com os professores pelo meio virtual. Então, o nosso ensino ele continua agora de forma híbrida, né? Ou seja, acontecendo no sistema presencial e ao mesmo tempo aqui pela internet, tá? Pessoal, as nossas próximas avaliações, tá? Segundas avaliações do quarto bimestre, elas vão acontecer no dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. Dia 30 de novembro dá numa segunda-feira, ao dia 4 de dezembro, que é uma sexta-feira. Entretanto, pessoal, hoje nós damos início também ao nosso projeto, né, de autoestima, que é um projeto interdisciplinar com todos os professores, onde vocês poderão então fazer um podcast, tá? Então vocês devem elaborar um podcast, as orientações devem ter ido para vocês já, né, esse projeto sobre o podcast, e vocês terão orientação de todos os professores. E qual é o nosso incentivo, pessoal? Já que esse projeto, vocês participarem desse projeto é algo voluntário, tá? É facultativo, não é obrigatório. Mas os alunos que participarem desse projeto, que fizerem então esse áudio, né? Esse podcast e cumprirem os desafios aí que forem lançados durante essas 2 próximas semanas, eles estarão isentos das avaliações finais. Ou seja, pessoal, os alunos que participarem do projeto não vão precisar fazer as últimas avaliações, tá bom? Eles vão ser avaliados por esse trabalho. Então você entrega uma atividade, que é o podcast, e você tem aí as notas para todas as disciplinas, tá bom? Então, gramática, literatura, redação, matemática, geografia, história, tá? Informática, OPE, arte, todas as disciplinas, ciências, tá bom? Então, pessoal, eu acho que vale muito a pena fazer isso, tá? É uma forma da gente terminar esse ano de uma forma muito mais tranquila, né? Refletindo sobre tudo o que aconteceu, né, ao longo desse 2020, de como é que nós superamos a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas preocupações. É a hora de nós ouvirmos também vocês, tá bom? E eu espero vocês ainda, nós vamos divulgar isso melhor no dia 11 na escola, tá? Onde nós vamos fazer uma culminância lá, vamos fazer um café da manhã para os nossos alunos, né? Para vocês. E aí eu espero nesse dia encontrar vocês, tá bom? Você que não veio para a escola, pelo menos nesse dia, a gente promete que vai ser tudo com muito seguro, com muita segurança, né? Cumprindo todos os protocolos aí, mas é uma forma da gente poder nos ouvir um pouco sobre esse projeto de autoestima, tá bom? Pessoal, então bora lá para o nosso conteúdo de geografia. Hoje, pessoal, nós damos início ao nosso capítulo 8, tá? Então, abram aí o seu módulo 4 de geografia, tá? Você vai ver lá que é o seu capítulo 8. Nós continuamos falando sobre o continente da África, agora falando sobre o subdesenvolvimento da África, né? Nós já comentamos que na África nós temos um dos países mais pobres do mundo. E por que disso? Qual a história desse subdesenvolvimento, dessa pobreza, desse atraso tecnológico do continente africano? É isso que nós veremos nessa aula de hoje, tá bom? Diante disso, eu vou minimizar aqui a minha tela. Eu separei um slide bem bacana do Suede Ded Serd, que é um slide de um conselho de educação, tá? De uma secretaria de educação,
e eu vou apresentar para vocês porque ele traz de forma ilustrada e de forma muito simples e resumida o que está aí no nosso capítulo 8, e eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha nesse material. Então vamos lá, pessoal, um pouco sobre África, as atualidades, né, e as vicissitudes. Então vamos ver um pouquinho aí por que a África continua com esse passado de subdesenvolvimento, tá? Primeira reflexão, pessoal, a África, ela é um continente subdesenvolvido? E aí eu tenho a resposta. A resposta é não, pessoal. Ela apresenta um elevado número de recursos naturais, de matérias-primas, de extensão territorial e, o mais importante, um contingente populacional satisfatório. O que isso significa? Significa dizer, pessoal, que a África ela é rica, tá? A África tem muito a oferecer. A África, como o Brasil, ela é rica em recursos minerais, em recursos naturais, a sua população é muito diversa, a sua cultura é muito rica, tá? Então, ela não é um continente subdesenvolvido, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando nós falamos de subdesenvolvimento, né, de qualidade de vida, de economia, isso não é um fator determinante do país, tá? A gente já falou sobre determinismo, né, aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a África, ela não necessariamente é um país, é um continente subdesenvolvido. Ela está numa situação de subdesenvolvimento por causa de condições históricas, tá? Condições de subdesenvolvimento, eu quero dizer, em questões econômicas, por questões históricas, que é o que nós veremos a seguir. A reflexão 2 é a seguinte, então. Se a África é um continente subdesenvolvido economicamente, e aí a resposta é sim, tá? Ou seja, ela não é um continente subdesenvolvido. Ela é subdesenvolvida em questão econômica, tá? E aí nos cabe uma terceira reflexão, que seria o porquê então ela é subdesenvolvida? Por que então ela tem esse atraso econômico em relação a outros países capitalistas, né? E a gente não pode esquecer disso, que nós estamos falando, né, de um sistema capitalista. E nós já vimos todas aquelas características de valorização do capital, de classes sociais, né? Pessoal, então vamos ver um pouquinho sobre os fatores que contribuíram para esse subdesenvolvimento da África. E aqui eu listei então todos esses fatores. O primeiro fator, pessoal, o escravismo mercantil lá do século XV até o século XVII, né? Nós sabemos, pessoal, que o grande número de escravos que foram vendidos principalmente para a América vieram da África, tá? Uma coisa interessante, vocês já devem ter visto isso em história, o escravismo, pessoal, não é uma invenção dos europeus, né, em relação aos negros africanos. Várias tribos da África já guerreavam entre si, e algo que era muito comum entre as tribos é que a tribo que vencia fazia dos outros, né, escravos. Então eram escravos de guerra. E esses escravos de guerra eram vendidos então, né, para portugueses, ingleses, enfim, para irem então para a América. O que acontecia aqui, pessoal, é que os europeus eles acabavam armando, dando armas para algumas tribos para que elas conseguissem vencer tribos rivais e fazer deles escravos e assim vender esses escravos então para esses europeus, tá? Então eles financiavam a guerra para que eles vencessem, escravizassem e então vendessem esses escravos, né, para os europeus, e os europeus vendiam esses escravos aqui na América. Mas tudo isso, pessoal, trouxe um grande atraso, né, aí econômico para a África. Aí nós temos a Conferência de Berlim, né, no século XIX, e a questão da Guerra Fria, pessoal. Nós já comentamos aqui o quanto esse período de Guerra Fria ele foi importante, né, uma disputa entre capitalistas e socialistas. Nós tivemos um novo momento aqui, né, de imperialismo sobre a África, uma entrada de capital estrangeiro, o endividamento desses países que começaram a pegar emprestado, né, de outras nações e agora eles ficam endividados. A industrialização tardia, né,
por conta de todos esses fatores aqui que nós já citamos, que são fatores históricos, a África ela acaba se industrializando de forma muito tardia, e nesse processo capitalista, pessoal, aquele que se industrializa de forma tardia e de forma, né, com produtos que exigem menos tecnologia, acaba vendendo barato. Então pensa, vende-se barato e compra-se muito caro, né? Seria, por exemplo, eu produzo uma caneta, né? O meu país aqui, eu faço uma caneta. Uma caneta tem um valor X. Só que o outro país, ele produz um HD externo, tá? O que é mais, usa de menos tecnologia? Uma caneta ou um HD externo? Uma caneta. E por isso a caneta ela é mais barata. Então vamos pensar que o país aqui que produz o HD externo, ele compra a caneta. Mas eu que vendo caneta, eu tenho que comprar o HD externo. Quem sai no lucro aqui? É óbvio que é o cara que está produzindo lá o HD, que tem mais tecnologia, porque o produto dele é mais caro. Então ele vende caro e compra barato. Esse daqui, ele vende barato e compra caro. Isso faz com que a balança comercial, pessoal, seja diferenciado. Esse daqui fica em déficit, ou seja, ele vai ficar sempre devendo, sempre no prejuízo, cada vez mais pobre, e esse daqui cada vez mais rico. Esse é o problema da industrialização tardia, tá? E outra questão é a política neoliberal, que é essa política do capitalismo, da livre concorrência, né? E quando a gente fala da livre concorrência, pode parecer algo legal, algo bonito, mas como é que você coloca dois sistemas, né? Como eu citei aqui, do HD e da caneta para competirem, se eles não são iguais, né? É claro que esse daqui, do HD, da tecnologia, ele vai estar sempre em vantagem nesse mercado internacional, tá bom? Então, tudo isso faz com que a África ela não só se tornasse subdesenvolvida, como ela permaneça, tá, como o continente mais pobre aí, mais atrasado em questão econômica do mundo, tá? Então, pessoal, é isso. E agora eu vou passar em cada uma dessas partes. O escravismo mercantil, né? Apesar de o comércio de escravos já ser praticado na África, foi com a chegada dos portugueses nesse continente que o tráfico escravista se configurou na maior migração forçada de povos da história. Pesquisadores apresentam números diferentes, que vão de 8 milhões até 100 milhões de pessoas obrigadas a deixar, né, a terra natal, a África, e atravessar o Oceano Atlântico para ser escravos em outras regiões. E aí eu já comentei aqui, né, que o escravismo já existia na África, só que ele vai ser potencializado, né, ele vai ser ajudado então pelos europeus, né, e aí vai aumentar muito o número de escravos que vão ser trazidos então aqui para a América. Pessoal, essa é uma triste uma triste parte, né, da nossa história do Brasil, por exemplo, né, o período escravista que nós tivemos aqui no nosso país, mas também faz parte da nossa identidade, né, e por isso nós devemos tanto, né, aos povos negros. Hoje a negritude ela compõe, né, a nossa sociedade, ela compõe a nossa identidade cultural. Hoje nós somos uma população miscigenada, né? Ou seja, nós somos frutos da mistura de negros, de índios, de brancos europeus, né? E esses somos nós, somos os brasileiros. Então nós temos que ser muito gratos a esse continente, né? A essa população, a essas pessoas que vieram de forma obrigada, né? Forçada, mas que hoje também compõem aí parte da nossa história, da nossa identidade, da nossa cultura, né? Até mesmo da nossa língua. Várias palavras aí são de origem africana, vários pratos típicos, festas, danças, né? Etc. Bom, pessoal, a Conferência de Berlim. Nessa conferência, pessoal, ocorre a repartição da África, tá? É um processo aí de
colonização mesmo, de neocolonização da África. É quando a África ela passa a ser colonizada também pela Itália, pela Alemanha, né? E nessa conferência, pessoal, a gente vai ter aí 15 países participando, 13 deles participantes da Europa, o restante eram os Estados Unidos e a Turquia, querendo novos territórios na África, tá? Pessoal, século XIX, final do século XIX. Isso é extremamente recente. Alguns países conseguiram independência na África na década de 90. Pessoal, extremamente recentes, tá? Na nossa história. Então, um pouco antes, talvez, de você nascer, muitos países da África ainda eram colônias, tá bom? De países da Europa. Então, esse passado aí, né, de forte colonização. A emancipação política, né, a independência da África, aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, a imagem não vai ficar boa, mas era só para vocês verem alguns desses países, os anos que eles se tornaram independentes, 1962, 60, 56, 63, tá? 68, em 75. Olha a Namíbia que eu falei, ó, 1990, pessoal, tá? Olha a África do Sul aqui, ó, ela só vai sair do apartheid, pessoal, em 94. Em 94, pessoal. Ou seja, já quase na segunda parte da década de 90. Então, algo extremamente impressionante, tá? Chega a ser chocante pra gente aí, né? Essa questão da independência da África. Bom, pessoal, vamos lá. A Guerra Fria, né? Guerra Fria nós já vimos que foi esse conflito entre capitalistas e socialistas, né? Os capitalistas sendo liderados pelos Estados Unidos e os socialistas sendo liderados pela União Soviética, né? A extinta União Soviética. Entretanto, pessoal, nós vimos que esse período, que era um período de disputa ideológica, mas também política e econômica, o mundo se volta para esses dois países, né? E a África, ela fica um pouco esquecida, e ela fica no meio dessa disputa. E nesse período ela se endivida bastante, pegando dinheiro, né, dos Estados Unidos, da União Soviética, depois Rússia. Os números de conflitos civis dentro dos países africanos cresce muito, né? Populações que apoiavam o Partido Socialista, outras populações que apoiavam os partidos dos Estados Unidos, capitalistas. Nesse momento surgem também grandes ditadores militares, né, na África, ditaduras que permanecem até os dias atuais, né, até os dias de hoje. Vocês já viram aí, mais ou menos em história, que ditadura não é algo legal, e muitos países da África ainda vivem, pessoal, um período de ditadura. Ontem foram as eleições, né, para vereadores, para prefeito, ou seja, nós podemos exercer hoje a nossa democracia. E em muitos países da África isso não acontece, né? Não lhes é permitido por conta do sistema político autoritário, né, desse período. Pessoal, o plano Marshall e Comecon foi um plano de desenvolvimento, de empréstimo de dinheiro, já falei aqui, né, que acabou endividando muitos países da África. O neoliberalismo, que é esse conjunto de ideias, né, capitalistas, onde o Estado não participa da disputa entre as empresas, só que isso, pessoal, traz uma grande dificuldade, porque vai valorizar principalmente os sistemas privados, ou seja, aquele que você paga, né? E quando você fala de uma população carente, uma população pobre, essa população ela fica marginalizada, excluída desses serviços, como educação, como saúde, né? Nós estamos vendo aí a discussão sobre o SUS, né? Imagina o nosso país sem um sistema único de saúde. Pessoal, isso acontece em vários países. O Brasil é exemplo com o SUS, né? Talvez para você faça pouca diferença, porque
talvez você tenha condições de ter um plano, né, de saúde. Eu tenho um plano de saúde, eu não preciso ir a um postinho, eu não preciso, né, esperar, por exemplo, para ser atendido numa fila de SUS. Entretanto, pessoal, a grande maioria da nossa população, ela não tem esse privilégio, ela não tem esses privilégios, dependem do Sistema Único de Saúde. Então, por isso, pessoal, tá? O neoliberalismo aqui, ele se torna um pouco perigoso, principalmente para esse continente mais pobre do mundo. Né? Coloquei aqui, ó, o neoliberalismo, ele privilegia as empresas e os estados hegemônicos, pois ao explorar os países pobres, sugam-se, né, dos seus recursos naturais e só favorecem uma minoria. Né? Então, pessoal, a gente vê, né, que países frágeis, como os países africanos, eles acabam sendo explorados. É só mais uma forma de explorar esses países. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o capítulo 8 de vocês, né? Que é o capítulo falando sobre África, a economia aí em subdesenvolvimento. Então, esse aí é a parte que fala da África. E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar para vocês a atividade homework de vocês. É claro que nós teríamos homework. Não deixaria você sem a atividade. Never. Pessoal, a atividade de vocês é uma atividade bem simples. É essa atividade aqui, ó, número 1, da página 48, tá? A atividade número 2, ou seja, vocês vão fazer a página 48, mas a atividade 1 e 2 do para fazer em casa, tá? A página 49, tá bom? Então fica a página 48 e a página 49 para vocês fazerem aí, beleza? E aí, pessoal, também como atividade para vocês lerem da página 50, tá bom? Até aí a página 55, tá? Então, fica como atividade para casa de vocês, homework, a página 48, a página 49 e a leitura da página 50, a página 55, tá? Então, 48 e 49 e depois a leitura da página 50 a 55. Pessoal, e aquela dica vale para sempre, tá? A atividade de hoje, faça hoje. Não deixe para amanhã, tá? E assim que você terminar, tire aquela foto, poste lá no Google Classroom, no tópico que eu criei lá de geografia, tá bom? Para que vocês possam ser avaliados, beleza? Pessoal, no mais, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, pelas minhas redes sociais, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Pessoal, no mais, um ótimo dia para vocês. Tenham uma ótima semana e até quarta-feira, quando nós temos encontro marcado na nossa live, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Deus. Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do neocolonialismo. Como a gente sabe, já em aulas anteriores, a industrialização do continente europeu, ele marcou um intenso processo de expansão econômica. Só que esse crescimento industrial, esse acúmulo de capital, acúmulo de riqueza, fez com que algumas potências europeias se tornassem aí grandes centros econômicos na Europa. E eles buscavam ampliar cada vez mais os seus mercados. E por isso eles procuravam aí cada vez mais uma quantidade maior de matéria-prima que fosse disponível a um baixo custo, para que o seu lucro seja bastante maior. Quanto mais baixo era o custo dessa mão de obra, mão de obra e matéria-prima, mais alto seria o ganho com a venda desses produtos. Então, com esse contexto de busca
por uma mercadoria que custasse menos, algumas nações foram exploradas. Entre essas nações, a gente tem aí a África e a Ásia, que foi bastante explorada por esses mercados. E gradativamente os governos da Europa intervinham na política dessas regiões, com o interesse apenas de abastecer as suas indústrias. E com isso, a gente vai com essa, esse início de aula aí, a gente vai ver como que isso ocorreu na África, certo? Continuando aí o capítulo 12 do livro. A África, então, ela foi repartida. Como assim? Na Europa são diferentes países ali na Europa. Então, não foi um único país que explorou essa parte econômica e de mão de obra da África. No início, então, do século XIX, a presença europeia no continente africano, ela se limitava a algumas regiões, principalmente as regiões ali do litoral. A princípio, os europeus eles preocupavam-se em consolidar, digamos assim, as áreas de influência por meio de algumas alianças, de alguns tratados com alguns chefes africanos, principalmente no litoral, e essa relação ela foi chamada de protetorado. No final, então, do século XIX, os europeus resolvem expandir, então, os seus domínios. Eles saem do litoral e avançam a África adentro. Com as transações comerciais na costa, elas já não estavam tão vantajosas e, ao mesmo tempo, chegavam aí as primeiras notícias trazidas pelas expedições científicas sobre as riquezas que poderiam ser exploradas na região. Então, se beneficiando da sua superioridade, principalmente bélica e militar, eles empreendem campanhas com o fim de tomar posse desse território que vai para além do litoral e avançam a África adentro. No princípio, no começo desse processo, os comerciantes e investidores europeus, eles não se interessavam pela colonização formal dessa região, que poderia acarretar cobranças de impostos e direitos alfandegários. Então, com o passar do tempo, esse interesse europeu pela África ele foi aumentando e os agentes do imperialismo passaram a apoiar uma intervenção estatal a fim de evitar a concorrência estrangeira em zonas onde os mercados já estavam estabelecidos. Então, após esse estabelecimento das regras para a aquisição do território da África, foi realizada a Conferência de Berlim. Nessa conferência, o continente africano ele foi dividido entre as grandes potências europeias. E houve, nessa região da África, diferentes tipos de colonização. Uma delas, a primeira que a gente vai ver, é as colônias de povoamento. Se estabelecia uma numerosa população europeia para comandar as atividades econômicas e políticas nas colônias. O recurso desses colonos provinham da expropriação. Expropriação é um termo que se refere ao ato de privar alguém das suas propriedades por meio da força. É isso mesmo que você entendeu. Expropriação
se fosse hoje, no nosso caso, usando o nosso dia a dia como exemplo, seria como alguém chegar na sua casa e mandar você embora dessa casa, te expulsar da sua casa e tomar posse da casa e desse território que é seu. E foi exatamente isso que os europeus fizeram com os africanos. E onde as terras já tinham se estabelecido uma população local. E isso aconteceu principalmente na África do Sul, na Argélia, na Uganda e em Angola. Aconteceu essa expropriação por parte europeia. As colônias de povoamento, elas têm a finalidade realmente de povoar as regiões da África, no sentido de a pessoa, o país que está ali ocupando aquele território seria, entre aspas, o dono do território. Então, essa colônia de povoamento, ela servia para isso, como um vigia mesmo desse território. Temos também a colônia de exploração. Nesse tipo de colônia, só um minuto. Colônia de exploração. Nesse tipo de colônia, era estabelecido um pequeno número de colonos, os habitantes mesmo das colônias de exploração, eles eram poucos. Geralmente, funcionários da administração colonial e de empresas particulares que exploravam o recurso do continente. Ao contrário das colônias de povoamento, as terras elas não eram expropriadas, mas os antigos agricultores teriam que passar a produzir apenas os produtos que interessavam aos europeus. A África Ocidental Britânica foi um exemplo característico desse modelo de colonização. Então, comparando as duas aí, a colônia de povoamento, os europeus iam para esses locais, se apropriavam das terras e construíam suas casas e passavam a habitar ali. As colônias de exploração, elas já não tinham essa finalidade de habitação, era apenas a finalidade de exploração mesmo. Os colonos, as pessoas, os moradores dessa região, eles não eram expropriados da sua propriedade, eles continuavam na sua propriedade. Porém, eles tinham que produzir aquilo que era de interesse dos europeus, certo? Havia também as colônias mistas. Nas colônias mistas, existia então uma grande população europeia que misturava-se à população local, visto como inferiores aos europeus. A população local era vista como uma população inferior. Esses povos eles foram primeiramente subjugados. Esse modelo de colonização se concentrou em regiões específicas, principalmente da exploração de minas, como na atual República do Congo e na Zâmbia. Então, as colônias mistas, elas tinham aí tanto as pessoas habitando no local, quanto esse processo de exploração da terra. As colônias mistas, elas se fixavam principalmente nas regiões de minas, onde existia alguma mina para ser explorada. Porque nas minas, o contrabando ele é muito fácil, né? A gente viu nas aulas anteriores sobre o Brasil que o contrabando, principalmente do ouro, tem os seus subterfúgios e jeitos para ser contrabandeado. Então, para que não ocorresse o contrabando, principalmente aí nas explorações das minas, os europeus eles se instalavam, moravam perto das suas minas para poder vigiar, para poder ter um controle maior sobre essas colônias, sobre o que eles acreditavam que era deles, certo? Então, a gente está falando só
sobre como o europeu chegou e mandou em tudo. E aí? Existia uma resistência africana? Ou eles simplesmente, os europeus chegaram e eles, tudo bem, ok, pode chegar, chega junto, ai, você vai ser desapropriado da sua terra. Não, não tem nada não, entra aí. Chega mais, somos amigos. Vocês acham que foram isso que aconteceu? É óbvio que não. Os africanos, eles resistiam de várias maneiras a essas invasões estrangeiras no seu território. Os invasores, quando eles chegavam, eles enfrentavam essa resistência que era bastante grande dos estados africanos, tanto dos estados africanos quanto quando eles se deparavam com povos nômades ou seminômades que ocorriam com bastante frequência aí no território da África. No norte e no oeste, por exemplo, as melhorias das táticas de guerra de alguns povos garantiu maior poder de defesa contra os europeus. No sul do continente, os Zulus ofereceram forte resistência aos invasores ingleses. Os franceses também enfrentaram dificuldades para se estabelecer na região do Sahel. Além da resistência bélica, esses povos também sabotavam os equipamentos introduzidos pelos europeus, destruindo os meios de transporte, queimavam plantações, queimavam armazéns, enfim, resistiam da maneira que eles podiam. Essa resistência foi um tanto quanto devastadora para a África, porque, como o livro já coloca, os europeus chegam com um poder bélico muito superior. Então, assim como aconteceu no Brasil, índios enfrentando europeus com canhões e armas de fogo, enquanto os índios tinham arco e flecha. Foi mais ou menos o mesmo que aconteceu aí na África. O poderio bélico da Europa era bastante superior aos dos povos que se encontravam na África. Com o passar do tempo, o domínio colonial, apesar dele ter sido relativamente curto em vista de algumas dominações em outros países, as transformações elas ocorreram na África de forma bastante marcante. As populações africanas elas tiveram, primeiramente, que se submeter à língua desses estrangeiros que chegavam à sua região. Tinham que se submeter também à religião que os europeus traziam para dentro da África. E a religião africana, ela sofria bastante, ela vista com bastante preconceito pelos europeus, uma vez que os europeus eram católicos bastante devotos. Então, a população, o tipo de religião praticada na África foi, de certa forma, demonizada pelo europeu quando ele chega nessas regiões. Além disso, eles tinham que submeter também ao sistema econômico dos estrangeiros que invadiam as suas terras. E tiveram que reconstruir suas identidades, então, de acordo com essas novas fronteiras territoriais que foram criadas pelos colonizadores. Em algumas regiões, os homens eram afastados das suas aldeias e obrigados a trabalhar nos empreendimentos coloniais em troca de baixíssimos salários. As mulheres restantes da família permaneciam nas aldeias e, para sobreviver, praticavam a agricultura. Essa separação de membros de uma mesma família acabou desagregando as antigas estruturas sociais africanas, baseadas principalmente nas relações familiares. Em outras regiões do continente, foi imposto o sistema de plantations, e que era aí uma grande propriedade agrícola onde eram cultivados produtos para a exportação. A agricultura na África, na região da África, antes dessa
apropriação do europeu, eles praticavam uma agricultura de sobrevivência mesmo, plantavam vários produtos. Com o sistema de plantation, eles tiveram que plantar apenas um único produto, sendo aí uma grande lavoura para beneficiar apenas o mercado europeu. E isso acabou devastando e trazendo bastante desgaste para o solo, que não eram deixados em repouso para recuperar aí a fertilidade do solo, porque era esse sistema que os africanos utilizavam. Eles faziam o sistema de rodízio, plantavam em uma parte e deixavam a outra parte da população do território descansar para uma nova colheita. E com o sistema de plantation isso não foi possível, até porque não era do interesse do europeu que veio explorar essa recuperação do solo. O único interesse deles era o interesse realmente de explorar o território, certo? Então, a nossa atividade, antes eu quero falar um pouquinho nessa questão da África, que a África, ela tinha uma relação bastante interessante com as famílias, onde todas as pessoas da família elas eram respeitadas. Tanto homens quanto mulheres tinham as suas obrigações dentro da família, porém todos eram respeitados. E em algumas famílias, inclusive, as mulheres elas poderiam até serem as responsáveis pela família, se tornando aí as grandes matriarcas da família. Algumas sociedades da África, inclusive, elas eram sociedades matriarcais, onde o reinado era passado de mãe para filha, de mulheres para mulheres. E existiam também, que eram bastante reverenciadas, as Candaces, que eram mulheres que defendiam seus territórios e que ajudavam aí na administração do território. Os homens, eles tinham a finalidade da caça, da busca por mais territórios, e eram guerreiros que saíam para conquistar territórios, para conquistar o alimento. E as mulheres, eram elas que administravam as sociedades onde elas moravam. Então, com isso, na África foram estabelecidas grandes sociedades matriarcais, certo? Então, galera, atividade, página 30. Na página 31, tem só a continuidade da atividade número 2. Não é para fazer a página 31, somente a página 30, onde nós temos a número 1, o que significa aculturação. E sobre Causalu, responda. Essas atividades aqui são correspondentes ao nosso primeiro vídeo, certo? Da semana passada, onde eu não passei nenhuma atividade. O que era, na letra A, o que eram as cubatas? Letra B. Para que servia o curral? Letra C. Porque o gado bovino era muito importante para os Zulus? Letra D. Que elementos eram construídos para ajudar na defesa do Cal? Letra E, na página 31. Quem morava na maior cubata do Cal? E letra F. Quais eram as funções das mulheres? E os homens, quais funções eles exerciam? Então, não precisa responder a número 3, somente a número 2 até a letra F. Assim que você que você fizer a sua atividade, você vai tirar uma foto e postar no Classroom. Lembrando, galera, que não adianta você fazer sua atividade e não postar, porque quando você posta é o único meio que eu tenho de avaliar e de corrigir a sua atividade.
Então, você tem que fazer a sua atividade e postar. Lá no Classroom vai estar um tópico escrito neocolonialismo. E nesta parte, neocolonialismo, é que você vai postar aí, então, a atividade da página 30. Essa foto que você vai postar tem que estar legível. Algumas pessoas estão postando fotos não tão legíveis. E como eu falei para vocês, como é para correção, eu preciso entender o que está escrito na sua resposta. Então, por favor, tirem fotos onde esteja legível. Pode tirar mais de uma, duas, três, quantas fotos forem necessárias. Vocês postem de maneira que eu consiga ler qual a resposta de vocês, ok? Qualquer dúvida, galera, nós temos a nossa atividade, a nossa live. Anotem todas as dúvidas de vocês, peguem o caderno, anotem a parte, as dúvidas que nós vamos responder todas essas dúvidas na nossa live, tá ok? E as atividades também a gente vai respondê-las na nossa live, ok? Qualquer dúvida também, além da nossa live, pode também me procurar, tá ok? Estou disponível para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Beijos para vocês e até a nossa live. Tchau, tchau.